Fala pessoal, beleza, meus amigos torcedores, torcedoras, tudo bem com vocês? Hoje fazendo um vídeo um pouco diferente para a gente falar sobre os brasileiros na próxima fase da Libertadores, nas oitavas de final. Resolvi gravar um vídeo porque senão o canal fica só live, meio chato, né? E como eu tenho feito muita live nos jogos do São Paulo e as entrevistas que eu faço de quinta-feira, vou fazer um vídeo rapidinho para vocês aqui, para a gente analisar o caminho dos brasileiros, os adversários dos brasileiros nessa fase da Libertadores, porque é realmente o que interessa. Eu vou colocar para vocês aqui primeiro como é que ficaram os jogos, tá? Para a gente analisar só dos brasileiros. Vamos ver como é que ficaram os confrontos e o chaveamento. Vamos lá, então, ó. O Flamengo pega o Defensa e Justiça, o Inter pega o Olímpia, o Fluminense pega o Cerro Porteño, o Atlético pega o Boca, o São Paulo pega um Racing e o Palmeiras perde. Eu não tô secando o Palmeiras, juro por Deus, não é isso. Os caras já estão falando que eu tô secando o Palmeiras. Não, o Palmeiras vai pegar o Palmeiras pega o Universidade Católica do Chile. Lembrando, vamos aproveitar aqui para a gente ver também como é que fica o chaveamento, porque muita gente, eu fiz uma live no dia do jogo, né? E aí muita gente perguntou, Manolo, como é que fica o chaveamento? Como é que fica o chaveamento? A gente vê aqui de que lado que fica cada chave, de que lado que fica cada time, e a gente pode observar aqui como é que fica o chaveamento. Ó, vamos lá. O vencedor de Flamengo e Defensa e Justiça pega o vencedor de Olímpia e Inter, então pode ter duelo brasileiro aí na sequência. O vencedor de Fluminense e Cerro Porteño pega o vencedor ali de Barcelona e Argentino Júnior. O vencedor de Boca e Atlético Mineiro pega a River, para pegar o River, hein? O São Paulo vence. Aí o bicho pega. São Paulo e Racing, quem se classificar, pode pegar o Palmeiras ou a Universidade do Chile. São confrontos importantes, eu acho que tem. Vamos analisar cada um. Eu fiz umas anotações aqui sobre os times brasileiros. Queria conversar com vocês para saber a opinião de vocês também. O que vocês acham de time por time, quem que classifica. Vocês sabem que meus palpites são todos furados, eu erro todos os palpites, porque é palpite apenas. Mas nesse caso é um pouco diferente, porque eu fui dar uma olhada como é que estão os times, eu dei uma analisada. Estou acompanhando a Libertadores também, você também deve estar, e a gente faz uma análise. Ó, Flamengo pega o Defensa e Justiça num duelo interessante do Rogério Ceni contra o BKSS. O Rogério Ceni já perdeu para o BKSS em algumas situações. O Flamengo já perdeu para o BKSS quando o BKSS dirigiu o Racing da Argentina. O Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores 2020 dentro do Maracanã, lembra? Uma decisão por pênaltis. E aí, só um dado curioso para você. Esse time do Crespo, o Defensa e Justiça, né, foi campeão da Sul-Americana em 2020 e com o Crespo no comando. E olha que dado curioso, a folha de pagamento do Flamengo representa, a folha de pagamento da Defesa e Justiça representa 3% do que é a folha de pagamento do Flamengo. Olha a diferença monstruosa. O Defesa e Justiça é um time pequeno da Argentina e subiu para a primeira divisão em 2014 e foi campeão da Sul-Americana. Tem uma trajetória muito boa, porque é muito bem organizado, é um time muito bem administrado. Eles sabem se virar com pouca grana. Mas nesse momento, eu acho que nessa fase da Libertadores sem torcida, sinceramente, eu não vejo que o Flamengo possa ter muitas dificuldades. Lembrando que o Defensa se classificou segundo do grupo A atrás do Palmeiras. É uma pedra, meio que uma pedra no sapato do Palmeiras. Mas eu acredito que pela força do Flamengo, pela força do elenco, pela força do momento e tal, eu acho que o Flamengo... Vou dar meu palpite em quem passa. Eu acho que o Flamengo passa, não vai ter grandes dificuldades, não. O Inter pega o Olímpia do Paraguai. O Olímpia é um time tradicional, tricampeão da Libertadores. Mas olha só, na fase de grupos, o Internacional venceu o Olímpia 2 vezes. Jogou fora de casa, ganhou por 1-0 e meteu 6-1 no Beira-Rio. Eu acho que tem um favoritismo do Inter aí por causa disso. Mas o Olímpia foi vice-campeão paraguaio, e aí o que eles fizeram? Fizeram uma reformulação. Eles querem reduzir elenco, reduzir folha de pagamento, querem contratar zagueiro, que a zaga é ruim. E o que acontece? Esses jogos das oitavas, o primeiro jogo, acontece só na semana do dia 14 de julho, depois da Copa América. Então esses clubes, teoricamente, vão ter mais tempo para se preparar. O Olímpia tem mais de um mês para se ajustar, reforçar, corrigir os defeitos e tal. Mas, apesar de tudo,
Eu acho que dá Inter. O Inter, para mim, é um dos times mais fortes que tem no Brasil, inclusive para disputar o Campeonato Brasileiro. Então, meu palpite aqui da Inter. Fluminense pega o Cerro Porteño do Paraguai, que jamais venceu o Fluminense. Foram 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O Fluminense fez 6 gols e sofreu 3. Inclusive tem um confronto pela semifinal da Sul-Americana de 2009, um jogo dramático, teve pancadaria, que o Fluminense eliminou o Cerro Porteño. O treinador do Cerro é o Arce. Vocês lembram do Arce, que jogou no Grêmio, jogou no Palmeiras, lateral direito, batia muito bem falta, foi o quarto melhor segundo colocado. Um dos pontos fracos, olha que curioso, um dos pontos fracos desse time do Cerro é que no segundo tempo eles morrem. O preparo físico desse time é muito ruim, no segundo tempo eles falecem no segundo tempo. E um dado mais curioso ainda, dos 36 gols do Fluminense nessa temporada, 30 foram feitos no segundo tempo. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Um time que morre no segundo tempo e o outro time, o brasileiro, que faz bastante gols, cresce de produção no segundo tempo. Por essas e outras, eu acho que vai dar Fluminense. O Fluminense vem bem, foi vice-campeão carioca, vem nos veteranos lá no Nenê, no Fred, uns moleques ali de Xerém. Eu gosto do Fluminense resgatando as tradições, tem que pagar a Série C, mas resgatando, né? É um grande time. Eu acho que o Fluminense passa. Por enquanto só tá dando brasileiro, hein? Apostei em todos os brasileiros. Na sequência, esse é o único confronto que eu acho que não vai dar brasileiro. O Atlético e o Boca. O Atlético, para mim, perdeu a vantagem de ter sido a melhor campanha, que já pega uma bomba, que é o Boca na próxima fase. E o Boca é o seguinte, né, gente? Toda a Libertadores é a mesma coisa. Se faz de morto, passa a primeira fase meio, né, mal das pernas, capengando, mas é o Boca, né, gente? Boca tradicional demais. Tem olha que dado curioso, Atlético e Boca não se enfrentam pela Libertadores há 20 anos. 20 anos que eles não se enfrentam. O Boca perdeu o Campeonato Argentino, tá, né? Foi eliminado pelo Racing no Campeonato Argentino, o Racing adversário de São Paulo. É um time que oscila demais, foi segundo colocado do Grupo C, mas, gente, é o Boca Juniors. Então, se eu fosse torcedor do Atlético, eu estaria bem preocupado. Palmeiras e Universidade Católica do Chile. O Palmeiras, saiu um meme na internet, vocês viram? Que o meme era assim: tomara que seu filho tenha a mesma sorte na vida que o Palmeiras tem em sorteio. No ano passado, o Palmeiras foi dando sorte nos sorteios, pegou um adversário de peso e tradição só na semifinal contra o River, fez uma partida histórica na Argentina, meteu 3-0 numa das melhores atuações que eu vi o Palmeiras jogar nos últimos anos, e quando foi jogar o segundo jogo em casa, não perdeu por um milagre. Gols anulados do River, justamente estavam impedidos mesmo, os gols foram bem anulados, mas o Palmeiras levou um sufoco danado, foi campeão contra o Santos num jogo horroroso, numa final horrível, e no Mundial a gente sabe o que aconteceu com o Palmeiras. Os chilenos são o segundo do grupo F com 9 pontos. O Palmeiras tem 5 jogos na história contra a Universidade Católica, 4 vitórias e um empate, e quem passar pega o vencedor de São Paulo e Racing, que é o nosso próximo assunto. Seguinte, o São Paulo jogou o primeiro jogo contra o Racing com os times titulares na Argentina e o Pizzi, lá, o treinador, estava para cair. O Racing em crise, depois que eliminou o Flamengo na Libertadores, criou uma euforia no clube em 2020, aí foi eliminado pelo Boca, caíram na realidade, e aí teve um monte de mudança, e o técnico estava ameaçado. Empatou com o São Paulo, titular contra titular, um jogo que o William foi expulso. O São Paulo, para mim, a pior atuação dos titulares do São Paulo da era Crespo nessa temporada. E no segundo jogo, com jogadores ali reservas, o São Paulo com o time completamente reserva, o Racing com algumas alterações, ganhou de 1-0. Desse empate aí, em 0-0 no primeiro jogo, são 7 jogos de vencibilidade, eliminou o Boca, está na final do Campeonato Argentino. Então, para mim, é um duelo muito equilibrado. Eu acho que o que vai decidir esse duelo aí é a cabeça dos jogadores do São Paulo. São Paulo tomou uma piaba do 4 de julho ontem, então mostra o time reserva. Mostra que ainda oscila, é um time que não está sólido, a torcida muito desconfiada. Eu acredito que dá São Paulo, mas estou falando mais como torcedor. Eu acho que é um duelo, talvez, um dos mais equilibrados pelo momento de cada time. Eu acho que com o time titular, o primeiro jogo no Morumbi, o segundo na Argentina, eu acho que o São Paulo tem condições de se classificar, mas é um duelo dificílimo contra um rival argentino. A vantagem é que a gente conhece como joga o Racing, né?
o Crespo conhece todas as armas do Racing, o Crespo, então, tem essa vantagem, assim como os caras também conhecem a gente. Só que o que acontece é que os caras, o São Paulo jogou com o time reserva o segundo jogo. A gente tem que ver também como é que vai estar aí a situação do clube no Campeonato Brasileiro, se os caras vão ser campeões argentinos, como é que o São Paulo está na Copa do Brasil. Eu acho que tudo isso interfere sim para um jogo de Libertadores, os outros campeonatos, o momento de cada time. Você vê, o São Paulo, por exemplo, contratou 7, 8 reforços, e no último jogo dos titulares, lá no final do Campeonato Paulista, no jogo contra o Fluminense, só o Miranda jogou, porque está todo mundo estrupiado, machucado. Então, sinceramente, eu acho que não dá para a gente ter essa confiança toda que eu vi alguns torcedores do São Paulo tendo. Eu acredito no São Paulo porque eu torço pelo São Paulo, mas acho que vai ser um confronto dificílimo. E acho que só do Atlético dos times brasileiros não passa para a próxima fase. Então, a gente vai ter jogo entre brasileiros pra caramba, pelo menos na minha opinião, na próxima fase da Libertadores. Deixa aí sua opinião, seu comentário, tá bom? Obrigado. Se você quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Se você gostou do vídeo, dê like. E a gente vai falando mais, vamos gravar mais vídeos. Agora tem Copa América, essa tão polêmica Copa América aí, que já vou dar minha opinião rapidinho. Não era para ter, mas também não era para ter Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil, não era para ter nada. Se não é para ter um, não é para ter o outro. Mas a gente vai falando sobre isso, e aí eu vou gravando esses vídeos aí de pós-rodada, a gente vai conversando aí, tá bom? Para não ficar só nas lives. Conto com a sua companhia, muito obrigado. Lembrando sempre, todos os vídeos são oferecidos ao meu pai, que me ensinou a gostar de futebol, respeitar outras torcidas e me divertir com isso, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Que de hoje é quarta, tem vídeo no Barulho Vídeos para falar do São Paulo depois do vexame contra o 4 de julho. Espero vocês lá. Forte abraço, tchau.